verdade, o título é O Silêncio da Mídia Diante do Escândalo que Envolve Gugu. Quero dar um resumo da notícia, tá? Qual é a principal notícia? É a manchete do Diário do Centro do Mundo, porque nós revelamos com exclusividade, e era necessário que revelasse essa notícia, o escândalo que envolve o Gugu. Tá? O Gugu foi acusado de abusar de um integrante de uma banda que ele estava lançando, a Boomerang, e esse menino tinha, na verdade, 14 anos, na época começou a trabalhar no esquema do Gugu com 13, com 14 ele já foi lá para esse grupo, para a formação dessa banda, e aí depois de muitos anos agora, em 2013, teve início um processo, o Gugu fez um acordo nesse processo de indenização, indenizou este acusador e por conta disso o processo foi extinto. Tá? Era um processo que descreve toda uma situação de abuso. Por que o DCM entrou nessa história? Porque isto ocorre rotineiramente em toda a indústria de entretenimento, de shows, as pessoas na busca busca de fama, então acabam aceitando o famoso teste do sofá. E este caso envolvia crianças de 13 anos, tem lá detalhes de como isso acontecia. E o DCM tinha que dar essa notícia, e tem que dar, e vai continuar nesta história por conta do interesse jornalístico, porque as pessoas que estão envolvidas ali, elas continuam atuando, citadas nesse processo, elas continuam atuando na televisão. O Gugu faleceu, deixou lá, hoje tem uma disputa em torno da herança dele, e isto é noticiado. Agora, é preciso noticiar também essa situação exposta num processo, né, de abuso contra menores. Isto é muito grave e isto nós temos que fazer esta notícia, esta é a nossa obrigação. Então, se vocês leram a matéria que nós estamos publicando, tá, que é sobre o Gugu pagou uma indenização a um homem, né, hoje DJ, um jovem, que o processou na justiça em São Paulo por danos morais. Reivindicou na justiça 10 milhões de reais. E descreve nessa ação, junta foto, junta e-mails, e descreve uma relação que os dois tiveram, e que é muito grave. Chama-se Leandro Clopel. Esse Leandro Clopel, ele é DJ. Esse Leandro Clopel é um menino que o pai dele é caminhoneiro, a mãe dele é dona de casa, uma família modesta, e ele, com 9 anos, ele foi colocado pela mãe numa agência de publicidade, para ser garoto propaganda, né? Como ator lá, mirim, 9 anos de idade, uma empresa chamada ProArt, tá? aqui de São Paulo. E ele fez alguns trabalhos de publicidade, tinha feito, aí depois apareceu, quando ele tinha 2013, apareceu nessa agência um empresário chamado Ramon. O nome dele é Francisco Suassuna, mas ele é conhecido como Ramon. Aí, o que ele queria dessa ProArt? Alguns garotos que eram bonitos, isso que ele dizia, ele pediu isso na ProArt, para fazer um teste para a formação de uma nova banda. O Gugu já tinha lançado Polegar, Dominó, bandas que ele sempre fez isso. Então, ele tinha também com meninos, também jovens, tá? Mas nesse caso específico, da tal Boomerang, era uma banda que ficou 3 anos aí no mercado. Ele recrutou, então, esses meninos eram meninos pobres, da periferia, da grande São Paulo, tá? E aí foi feito um teste. Aí esse Leandro Clopel descreve o teste. O teste, o menino simplesmente com 13 anos de idade, ele ficava sozinho numa sala com este empresário e ele tinha que se masturbar diante do empresário.
porque queria ver os dotes físicos do menino. E esse menino, então, veio lá mais de 20, 30 pessoas que queriam entrar no grupo. 5 foram selecionados. Desses 5, um é esse Leandro. Aí eles foram viver com a autorização da família, porque a promessa era: nós formaremos uma banda, eles vão ficar ricos e famosos. E é uma banda apadrinhada, o que ele dizia, segundo o processo. Esse processo que tramitou em super sigilo, mas uma fonte me enviou um trecho importante, a inicial do processo, que é a descrição do que aconteceu. Está dentro do processo. O processo existe, tem um número na matéria, a gente está contando tudo isso. E aí, o menino, então, com 13 anos, com a autorização dos pais, foi viver numa casa na Vila Maria, onde o SBT começou. O SBT nasceu na Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo. Tá? Tem até estúdios hoje lá, tem escritórios e tal. E foi numa casa onde vivia esse Ramon, esse empresário. E ali ele descreve uma série de situações de abuso. Aí esse menino, quando completou 14 anos, ele tinha que ensaiar para formar a banda, não tinha talento musical, de voz, nada disso. Mas ensaiou depois daquele teste, aquela coisa constrangedora, criminosa, e aí, nesse período em que ele fazia teste, ele descreve que ele era alvo também de abusos naquela ocasião. E que se dizia para ele que no mundo da televisão, no mundo do entretenimento, no mundo de celebridade, era assim mesmo. E que esta era a regra do jogo, e que era preciso fazer isto para poder galgar a fama, ou subir, ou ter fama, né? Então era preciso fazer isso. E ele, então, quando completou 14 anos, 6 meses depois desse período de ensaios, ele foi levado para a casa do Gugu. Estou contando que está dentro do processo, tá? Não estou fazendo nenhuma ilação neste momento. Isso é tudo que ele está contando. E o menino, então, já tinha feito 14 anos. Aí lá, ele teve que fazer uma apresentação exclusiva para um grupinho que incluía o Gugu, aquele Rodolfo, que era do ET, o ET e o Rodolfo, tinha lá mais um diretor do Gugu, do programa dele, Domingo Legal, Sabadão, chama Mariano, tinha esse Ramon. E os meninos ali dançaram e tinham, inclusive, que se pegar na frente. Aí, neste momento, o Gugu escolheu um dos meninos, que é esse tal de Leandro, que acabou com a vida dele. Pelo menos é o que está descrito no processo. Tá? E é preciso falar sobre isso. Porque, neste momento, tem um monte de menininho de periferia querendo ser famoso, e indo para a televisão, e fazendo teste, e se submetendo às condições mais degradantes possíveis. Né? E aí, nesse caso, então, o Gugu levou esse menino para o quarto, e aí se estabeleceu uma relação que durou muito tempo. Quando esse menino depois que ele fez 18 anos, então o Gugu o levou como responsável por ele, financeiro inclusive, para passeio em Orlando. Esse menino se casou com uma outra moça com 18 anos, ele tem uma filha, tá? E depois não deu certo a banda durou 3 anos, o Gugu fez muito empenho pela banda mesmo, a banda não deu certo. Aí o que fez o Gugu? Abrigou este menino numa casa fora do Brasil, ele já tinha mais de 18 anos, que era lá em Ibiza, na Espanha. E aí tem e-mails do Gugu falando da declaração de amor dele, os dois falando sobre isso, tem e-mails juntados no processo. E o Gugu também tem o registro do processo do Gugu transferindo dinheiro para este menino lá em Ibiza. E aí pagou todos os cursos para ele, etc. E depois